Olá, boa tarde. Moedas virtuais. Elas circulam na internet, circulam mais de 3.000 moedas, criptomoedas, que são ativos que utilizam criptografia para garantir a segurança nas transações. Apesar da tecnologia, na prática, essas moedas virtuais são usadas para a mesma finalidade que as demais. Mas como este mercado funciona, como ele é controlado, a Receita Federal passou a exigir em 2021 que a posse de moedas virtuais acima de R$5.000 seja informada no imposto de renda. As criptomoedas devem ser declaradas como se fossem um bem, uma casa, um carro, uma aplicação financeira, por exemplo. Esse é apenas um dos destaques do Jornal da Justiça, primeira edição de hoje. Vamos agora aos demais. Supremo Tribunal Federal nega ao Maranhão direito à linha de crédito da União para pagar precatórios. Precatórios são as dívidas que os governos têm por causa de ações que perderam na Justiça. Segunda turma do STF decide que a Paraíba deve pagar horas extras a servidores da Justiça que tiveram aumento de carga horária. O aumento da jornada deve ser acompanhado do aumento de remuneração. E ainda, sessão plenária do STF. Na pauta, leis que tratam de maus tratos aos animais. O Supremo Tribunal Federal negou ao Maranhão direito à linha de crédito com a União para pagar precatórios. Em decisão no plenário virtual, os ministros revogaram uma liminar que obrigava o governo federal a liberar financiamento ao Estado. Precatórios são as dívidas que os governos têm por causa de ações que perderam na Justiça. Podem ser débitos decorrentes de pensões, benefícios previdenciários ou indenizações. Uma emenda constitucional promulgada pelo Congresso em 2017 estabeleceu critérios para que a União ajude estados e municípios a pagar essas dívidas. Foi com base nessa emenda que o governo do Maranhão entrou com mandado de segurança no Supremo Tribunal Federal. O Estado alegou omissão da União por não conceder empréstimo para pagar os precatórios, como determinou a mudança na Constituição. Na ação, o governo maranhense pedia empréstimo de R$623 milhões e 500 mil para pagar dívidas do Estado até 2024. Afirmou também que desde 2017 nenhum Estado se beneficiou dessa previsão constitucional. Já na defesa, a União afirmou que a abertura de linha de crédito para pagamentos de dívidas do Estado determinadas pela Justiça só deve ser concedida depois que o Estado provar que não conseguiu quitar a dívida com recursos próprios. Em 2019, o ministro Marco Aurélio concedeu liminar obrigando a União a abrir linha de crédito. Em sessão virtual do STF, o ministro Luiz Roberto Barroso abriu divergência e afirmou que o plano de pagamento de precatórios do Maranhão não provou que o Estado usou suas receitas para pagar a dívida, o que inviabiliza o empréstimo pela União. A maioria do plenário seguiu esse entendimento e negou o pedido do Estado do Maranhão. O plenário do Supremo Tribunal Federal decidiu que pertence aos estados e ao Distrito Federal o produto da arrecadação de imposto de renda incidente na fonte sobre os rendimentos pagos diretamente ou por meio de autarquias e fundações a eles vinculadas. Quem traz informações sobre essa decisão é a consultora jurídica da TV Justiça, a Gisele Reis. Na última sessão do plenário virtual, os ministros analisaram um recurso sobre repartição tributária. A discussão era saber a quem pertence o produto da arrecadação do imposto de renda sobre os rendimentos pagos pelos estados e Distrito Federal e por suas autarquias e fundações. O Tribunal Regional Federal da 2ª Região decidiu que a União detém capacidade ativa para a cobrança, por ser sujeito ativo da relação tributária. O STF, por unanimidade, reformou essa decisão. Na análise do caso, o relator, ministro Marco Aurélio, destacou a importância de se fazer uma distinção entre o ente competente e o beneficiado pela receita tributária. No voto, ele pontuou que a Constituição Federal estabelece que a criação do imposto sobre a renda e proventos de qualquer natureza é da competência da União,
mas aos estados e ao Distrito Federal cabe arrecadar na fonte o tributo sobre os rendimentos pagos a qualquer título. Essas receitas tributárias decorrentes do imposto de renda não pertencem a quem tem competência legislativa para instituí-las. Pertencem aos estados e ao Distrito Federal, que são os beneficiários desses créditos. Portanto, além de arrecadarem os tributos, os estados e o DF estão autorizados constitucionalmente a usar esses valores. E hoje tem sessão plenária no Supremo Tribunal Federal. Na pauta de julgamentos, duas ações sobre direito ambiental. Em discussão estão leis que tratam de maus tratos aos animais. Em um dos processos, a Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal, Perfumaria e Cosméticos questiona a lei estadual do Rio de Janeiro que proíbe testes de produtos em animais. A norma também obriga as fábricas a colocar nos rótulos informações da composição e proíbe a comercialização dos itens que foram testados em animais. Para a associação, somente a União tem competência para legislar sobre o tema e a Assembleia do Rio de Janeiro não poderia aprovar lei sobre esse assunto. A associação argumenta ainda que a norma fluminense sancionada em 2017 é contrária à Lei Federal de 2008, que permite e estabelece regras de como devem ser feitos esses testes de cosméticos e produtos de limpeza em animais. A Assembleia Legislativa do Rio manifestou pela extinção da ação direta de inconstitucionalidade sem julgamento de mérito. O processo está com o ministro Gilmar Mendes, que também é relator da segunda ação pautada sobre maus tratos aos animais. Por meio de uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, o Partido PROS busca a proibição de abate de animais apreendidos e em situação de maus tratos. Segundo a legenda, a medida pune ainda mais os animais que já vêm de uma situação de sofrimento e apenas proporciona comodidade ao poder público em lidar com a questão. O partido argumenta ainda que a Lei de Crimes Ambientais impõe ao Estado o dever de preservar a vida dos animais. A União se manifestou no sentido de que não se pode simplesmente proibir o sacrifício dos animais apreendidos e sugeriu interpretação conforme a Constituição Federal para que seja ressalvada a possibilidade de abate em situações que se comprove risco sanitário à saúde ou qualquer outro risco ao ecossistema. O Superior Tribunal de Justiça manteve decisão que julgou prejudicado o recurso do Ministério Público em processo contra o padre Robson, responsável pelo Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade, Goiás. O padre Robson de Oliveira Pereira é acusado de apropriação indébita e lavagem de capitais, supostamente praticados por organização criminosa que teria desviado recursos doados por fiéis à Associação Filhos do Pai Eterno. Para o Tribunal de Justiça do Estado, houve perda do objeto do recurso após o recebimento da denúncia contra o religioso. O recurso considerado prejudicado foi interposto pelo Ministério Público de Goiás contra a decisão do Tribunal de Justiça Estadual, que determinou o trancamento do inquérito policial por reconhecer a atipicidade das condutas imputadas ao padre. Na ocasião, o MP goiano obteve efeito suspensivo para continuar as apurações até o julgamento final do recurso. Posteriormente, com o recebimento da denúncia, o Tribunal de Justiça de Goiás entendeu por prejudicado o andamento do recurso especial. O Ministério Público pediu a reconsideração dessa decisão para que o seu recurso fosse submetido ao exame de admissibilidade para posterior remessa ao STJ, mas o pedido foi negado. De acordo com o MP, a decisão do ministro Nefe Cordeiro, em habeas corpus impetrado no STJ, que deferiu o liminar da defesa do padre e sustou a ação penal até o julgamento do mérito do habeas corpus ou do recurso especial interposto pela acusação, determinaria o prosseguimento do recurso, afastando a perda de objeto. O relator no STJ, desembargador convocado Olindo Menezes, entendeu que o agravo do Ministério Público de Goiás não pode ser conhecido, porque além de ser intempestivo, não há previsão legal para sua tramitação. O desembargador explicou que o próprio Ministério Público requereu a extinção do recurso pela superveniente perda de interesse processual, em razão do recebimento da denúncia, tendo posteriormente pedido a reconsideração da decisão.
O magistrado lembrou que o Código de Processo Civil estabelece expressamente o uso do agravo contra a decisão da segunda instância, que não admite o recurso especial, não fazendo previsão para o caso de o recurso ser julgado prejudicado. Ele destacou ainda a jurisprudência do STJ, que orienta que, postulada a desistência do recurso, seus efeitos são imediatos, independentemente de homologação ou anuência da parte contrária, não havendo assim espaço para posterior retratação, salvo no caso de erro material. A terceira turma criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios manteve a condenação do ex-governador do Distrito Federal, José Roberto Arruda, e mais 3 réus por corrupção de testemunha no âmbito da Operação Caixa de Pandora. De acordo com a denúncia, no início do ano de 2010, pessoas ligadas a Arruda procuraram o jornalista Edson Sombra e ofereceram elevada quantia de dinheiro e vantagem contratual para que ele mentisse no depoimento que iria prestar como testemunha à Polícia Federal. O ex-governador teve a pena fixada em 5 anos e 20 dias de reclusão e deverá cumpri-la em regime inicial semiaberto. E você vai ver daqui a pouquinho no próximo bloco moedas virtuais, os ativos que não são regulamentados por nenhum órgão oficial, mas que precisam constar na declaração do imposto de renda. Assunto para daqui a pouco, fique com a gente, eu volto já. A Constituição é um termo jurídico talvez o mais importante dos conceitos do direito, uma vez que significa norma superior a todas as outras e que regula o modo pelo qual as leis serão feitas e como será conduzido o direito em uma determinada sociedade. A Constituição de 1988 teve um grande avanço nos direitos e garantias fundamentais e ficou conhecida como Constituição Cidadã. Bitcoin, Dogecoin, Ethereum, nomes que passaram a fazer parte do dia a dia dos noticiários de economia e do vocabulário de investidores. Eu estou falando das criptomoedas. Com 94% de alta no acumulado do último ano, a circulação de ativos digitais tem mexido com a ambição de muita gente. Mas o que não pode é esquecer de entender o que diz a legislação sobre o assunto. Criptomoedas, o dinheiro que só circula de maneira virtual, tem ganhado cada vez mais investidores. O maior motivo? A crescente popularidade e o principal, a rentabilidade. A rentabilidade de uma certa forma rápida, né? E a perspectiva de crescimento das moedas. O mundo atualmente tem mais de 3 mil ativos digitais disponíveis no mercado. O principal deles é o Bitcoin. Hoje, uma unidade dessa criptomoeda vale mais de R$200 mil. Os criptoativos são desvinculados do sistema financeiro tradicional, ou seja, não são regulamentados pelas autoridades monetárias, que no caso do Brasil é o Banco Central. Mas como a utilização deles é uma tendência mundial, maneiras de monitorar as moedas virtuais já estão sendo adotadas. Este ano, por exemplo, a Receita Federal criou códigos específicos para informar a aquisição de criptomoedas na declaração de imposto de renda à pessoa física. A alíquota de tributação varia de 15% a 22,5%. O Ministério da Economia também autorizou o uso desses ativos para integrar o capital social de empresas no Brasil. Recentemente, a Secretaria Especial de Desburocratização, respondendo a uma consulta da Junta Comercial do Estado de São Paulo, emitiu o entendimento de que as moedas digitais podem ser utilizadas na integralização de capital social de empresas, ou seja, as juntas comerciais brasileiras poderão aceitar a integralização de um capital social na construção de uma empresa através de uma moeda digital, que é um avanço, né? Por quê? Porque tem o seu valor. O Gabriel, que investe em ativos digitais há 2 anos, começou aos poucos e sempre atento à legalidade das operações. Inicialmente foi meio com medo o investimento que eu fiz, mas depois você vai criando coragem, você vai lendo mais, você investe um pouquinho, sobrou um pouquinho do mês, vamos investir um pouco aqui?
Vamos investir um pouco ali. E se você diversifica, acaba diversificando, e foi um dos motivos que eu fiz também para diversificar minha carteira de investimentos. Tem muita gente que quer diversificar, mas é bom diversificar de olho na legislação, no que diz a lei, para não ter dor de cabeça depois, né? Quem vai explicar para a gente, eu continuo conversando agora ao vivo pela internet com o advogado tributário Henrique Araque. Seja muito bem-vindo, advogado, professor, especialista nesse assunto. Bom, são mais de 3.000 criptomoedas. Elas têm propostas diferentes, são segmentos parecidos, mas que pode trazer ali uma cilada para o consumidor, tendo em vista que não existe essa conversão para a moeda, para o real, enfim, para a nossa moeda corrente, né? Quais são as orientações e por que é um terreno fértil para os criminosos? Boa tarde, né, novamente, agradeço aí o convite, é sempre um prazer falar aqui no TV Justiça. Mas a questão é o seguinte, as criptomoedas, né, não passam de um meio de pagamento. A gente já teve diversos tipos de meio de pagamento ao longo da história: sal, gado, pedra, ouro, prata, e hoje nós estamos, entre aspas, dentro do papel moeda, né, da moeda fiduciária, e surgiu aí agora, já há um tempo, né, já tem uns bons, acho, uns 15 anos que a nossa principal criptomoeda, que é o Bitcoin, surgiu aí no país, no mundo. E a questão é por que ela está sendo tão valorizada é simplesmente que mais e mais pessoas estão aceitando fazer trocas, né, e em vez de pagar em moeda, em vez de pagar com algum outro tipo de permuta, está aceitando essa unidade como referência de troca. Por que ela é tão utilizada por criminosos? Já há algum tempo, as pessoas falavam, né, comentavam que as criptomoedas, elas permitiam o anonimato dos seus titulares. Não é bem assim que funciona a coisa. Na verdade, o termo que eu vejo mais os artigos utilizando é o chamado pseudonimato. Por quê? Como é que funciona qualquer tipo de criptomoeda ou ativo semelhante? Eles funcionam com base numa tecnologia chamada blockchain, que é nada mais nada menos que um grande e enorme livro-registro de entradas e saídas de registros. Então, assim, eu posso ter um registro meu dizendo, olha, a conta do Henrique Araque aqui tem 100 bitcoins, a conta da Rafaela tem 2 bitcoins. Aí, depois a gente vai fazer uma transação. Aí vai alguém e anota no livro dizendo, saiu 10 bitcoins da conta do Henrique, entrou 10 bitcoins na conta da Rafaela. Então, na verdade, não tem nenhuma transação envolvendo criptomoeda que seja de fato anônima. Você consegue rastrear direitinho de onde saiu para onde foi. O problema, e aí vem a questão do pseudonimato, é que você não tem um registro de quem é o dono da carteira. O que você tem é uma cifra gigantesca, um número com letras cifrado, né, por isso criptografado, que só quem consegue movimentar é quem tem a chave privada. Então, se você tem a senha e a senha fica só com você consegue movimentar a saída daqueles valores daquela conta. Então, eu sei que o dinheiro, né, que o Bitcoin, que o percentual de Bitcoin foi para aquela conta X, mas eu não tenho como identificar quem é o dono daquilo. Então, como você pode criar carteiras, né? A qualquer momento, basta você pegar aqui o seu celular ou usar o seu computador, você criar rapidamente uma carteira, e essa criação não está vinculada ao seu CPF, não está vinculada ao seu endereço, ao seu nome, a nada. Você pode, para qualquer fim, inclusive fins escusos, receber valores naquela carteira. Então, se alguém estiver investigando, consegue identificar direitinho para onde foi. Mas quem é o dono daquela carteira, ninguém sabe. E aí fica a pergunta, ou eu vou gastar direto daquela carteira, comprando e vendendo para outros lugares, em outras lojas, em outros prestadores de serviços que aceitam Bitcoin, ou de uma forma ou de outra eu vou ter que encontrar alguém que tope converter aquele Bitcoin em reais. Nesse momento, é uma forma de você identificar quem é que está transacionando. Porque, por exemplo, se você quiser... olha, eu estou aqui com 2 bitcoins, eu quero converter em 600 mil reais, sei lá quanto que já está agora. Você vai ter que encontrar alguém disposto a te dar 600 mil reais e você transferir os 2 bitcoins para a carteira dele. Nesse momento, essa transação de reais aqui da minha conta para a sua conta corrente, né, no banco normal, é capaz de identificar, porque você vai ter que dizer a origem daquilo. Mas você recebeu 600 mil reais, a que título?
e aí você consegue linkar uma coisa na outra. Pegando o gancho aqui da origem, esse ano a gente tem a novidade do imposto de renda, né? A necessidade, a obrigatoriedade da declaração dessas moedas virtuais lá no imposto de renda anual. Bom, isso é uma forma também de dar publicidade a essas moedas, a essas transações, segurança, a gente pode falar também, né, aos consumidores. E nós falamos aqui um pouquinho, porque é um terreno fértil para criminosos e tal, eu chamei atenção para isso, mas pode ser muito vantajoso também esse mercado para quem se atenta a todas essas questões. Exato. O problema, né, para o consumidor particularmente, eu não estou nem falando da questão da criminalidade, que de fato existem muitos golpes envolvendo moedas, entre aspas, sérias, moedas que já são consolidadas como o próprio Bitcoin. Por quê? Porque dependendo de onde você negocia o seu Bitcoin, você acaba tendo que dar a sua senha, né? Algumas câmaras de corretagem, algumas bolsas, vamos dizer assim, para você poder negociar Bitcoin exigem isso, ou exigem que você transfira o seu Bitcoin para uma carteira controlada pela empresa. Aí aquela empresa ela fica ficando vulnerável a ataques de hacker ou de funcionários insatisfeitos ou criminosos que estão dentro da própria empresa podem limpar a sua conta. E aí você vai ter que resolver com uma questão de responsabilidade civil. Mas de qualquer maneira, na minha opinião, o grande risco de qualquer pessoa que quer se aventurar investindo nessa moeda, né, nesse meio de pagamento diferente, é o desconhecimento. É a pessoa que quer investir em dólar, ouvindo o que foi dito em um ou outro jornal, mas sem querer estudar como funciona a economia monetária. Que quer investir na bolsa, mas não se dedica em estudar finanças para tentar, ao menos, ter uma ideia de como funciona o fundamento daquela empresa. E aí investe em criptomoeda sem entender de fato como aquilo funciona. Olha aí, a dica de um dos maiores especialistas do país sobre esse assunto, o craque em direito tributário, Henrique Araque. Infelizmente, nosso tempo é curto, nosso tempo já chegou ao fim, a gente não conseguiu abordar tudo, mas vamos voltar aqui na TV Justiça, certamente, para falar sobre essas e outras questões do momento. Muito obrigada pela sua entrevista, boa tarde para você. Tchau, tchau. Um abraço, tchau, tchau. E você vai ver a seguir, Paraíba deve pagar horas extras a servidores da Justiça que tiveram aumento de carga horária. Nós voltamos já já. Promulgada após o período de autoritarismo, censuras, violações de direitos e morte, que foi a ditadura civil-militar brasileira, a Constituição Federal de 1988 representa um marco fundamental na história do Brasil, pois tem como princípio estruturante um Estado democrático de direito, das liberdades democráticas. O Estado da Paraíba deverá pagar horas extras a servidores da Justiça que tiveram carga horária aumentada. Na sessão dessa terça-feira, a segunda turma entendeu que o aumento de jornada deve ser acompanhado do aumento da remuneração. A segunda turma manteve decisão do Tribunal de Justiça do Estado que reconheceu a servidores do TJ o direito ao pagamento de horas extras devido ao aumento de 1 hora na jornada de trabalho deles. De acordo com o colegiado, o aumento da jornada deve ser acompanhado do aumento de remuneração. A relatora, ministra Carmen Lúcia, no exame do agravo, manteve esse entendimento. Já o ministro Gilmar Mendes divergiu da relatora. A interpretação defendida no acórdão recorrido, no sentido de que a readequação da jornada de trabalho pelo TJ Paraíba pressupõe pagamento de horas extras a todos os servidores da Justiça, agrega um custo proibitivo para a política judiciária engendrada pelo CNJ. A manutenção do acórdão recorrido implicará, assim, não apenas o esvaziamento do alcance e da efetividade da resolução número 88 de 2009 do CNJ, tornando-a absolutamente impraticável pela perspectiva financeira, mas também inviabilizará a pretensão do Tribunal de Justiça de reajustar a jornada de trabalho de seus servidores para 7 horas diárias, dentro dos limites autorizados pelo regime jurídico dos servidores públicos do Estado da Paraíba. Aqui o que se teve foi, em 2009, por uma resolução do CNJ, o Tribunal de Justiça houve por bem diminuir a carga horária dos servidores. Quando, anos depois, aumentou a carga dentro do limite, sim, que a lei possibilitava, mas que não era aquele que era o quadro que vinha sendo aproveitado.
Os servidores, então, pleitearam se vai aumentar a carga de trabalho previsto agora, especificamente, concretamente, queremos um aumento remuneratório. Foi este o objeto aqui, e, portanto, agradecendo o voto tão aprofundado do ministro Gilmar Mendes, eu, entretanto, mantenho a minha convicção e o meu voto. O ministro Nunes Marques também divergiu, mas, por maioria, a segunda turma seguiu o entendimento da relatora contra o recurso do Estado da Paraíba, a favor do TJ, para o pagamento dos valores atrasados aos servidores do tribunal. E hoje ficamos por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Ótima tarde para você. Até amanhã. Tchau, tchau.